E aí, tá pensando em fazer uma viagem em várias cidades pela Europa e não sabe nem por onde começar? Eu vou te ajudar. A primeira coisa que eu faço é colocar todas as cidades, todos os lugares que eu desejo ir. Eu uso o My Maps, que é esse um aplicativo do Google. Vou deixar o link deles para você poder utilizar. E eu venho no My Maps e vou colocando todos os lugares que eu tenho vontade de conhecer. Vou dar um exemplo aqui. Então, você procura lá, Milão, na Itália, anexa ao mapa. Nice, na França, adiciona ao mapa. Berna, na Suíça, adiciona ao mapa. Então você vai adicionando todos os lugares que você imaginou que você poderia ir nesta viagem, pra gente pensar em como montar esse roteiro. Porque quando você faz isso no mapa, você tem uma visão geral de distância, qual é a direção que você está indo, do que simplesmente ir lá e fazer uma lista de países que você gostaria de ir. Depois de feito isso, e aí eu vou para a planilhinha. Daí eu venho para o Excel e coloco todos os dias que eu estarei lá. Eu gosto de colocar a data com o dia da semana. Por exemplo, eu tenho uma amiga que mora em Berlim e eu quero visitá-la e eu sei que seria melhor se a gente passasse por Berlim no fim de semana e não durante a semana. Então já me programei para estar lá no fim de semana. Então o que você vai fazer? Você vai colocando aqui o nome das cidades mais ou menos de acordo com o que você colocou lá no mapa, uma ordem que faça sentido para você. Tá? E que faça sentido logístico para você. Então, quando eu coloquei aquelas 14, 15 cidades que eu tinha listado, era impossível fazer tudo isso em 17 dias. A nossa passagem, no caso, já está comprada, mas se você ainda não comprou sua passagem e quando você listar todas essas cidades que você gostaria de ir, e aí você vai colocar a quantidade de dias, mais ou menos, para cada cidade. Repare que eu coloquei 2 dias, em média, 3 dias para cidades maiores, no caso aqui somente um dia para o Oktoberfest. O passeio do castelo que a gente quer fazer é um bate-volta. Então eu coloquei mais ou menos o que eu acho que a gente precisa em cada cidade para ver o que a gente gostaria de ver. O que é muito importante a gente ter em mente? Quanto tempo você precisa, quanto tempo é o suficiente para você passar por aquela cidade. Se você não tem noção disso, qual é o tamanho da cidade, por exemplo, Veneza, um dia que você fica em Veneza está de bom tamanho. Em meio dia você consegue andar a ilha toda, já vai para outra ilha, consegue fazer um passeio e você consegue conhecer Veneza, sentir como é. Isso quer dizer que vai ser exatamente assim? Não. Por quê? Aqui eu tô colocando uma ideia de mais ou menos o que a gente consegue fazer com a quantidade de dias que a gente tem. Isso vai me orientar para os próximos passos. E também, né, aí conter as nossas expectativas em relação a um roteiro. Como que isso vai ajustando? De acordo com as passagens que a gente vai comprando durante a montagem do roteiro. Então, 3 dias em Lisboa não vão ser 3 dias inteiros. 2 dias em Budapeste não vai ser 2 dias inteiros, ou vão ser 2,5. Tudo vai depender da disponibilidade de transporte. Por que é importante nós termos ideia de mais ou menos para onde queremos ir? Porque para você, se você não comprou ainda a sua passagem principal, como eu costumo chamar, né, que é a passagem de ida e volta do Brasil, você vai ver que tem várias opções para você seguir com esse roteiro. Você pode, por exemplo, se você encontrar uma passagem barata para Budapeste, em vez de Lisboa, começa o roteiro por Budapeste. Eu encontrei uma super promoção para Praga.
Ou não, para Dresden provavelmente não vai ter voo direto para lá, mas para Berlim pode ter, para Munique pode ter, para Porto também pode existir. Então, isso te dá flexibilidade para começar o roteiro. Geralmente eu tenho mais de um roteiro montado quando eu vou começar a procurar a passagem. Aí, depois de descoberto que infelizmente eu não vou poder fazer todas essas cidades nessa viagem, que seria impossível, porque a gente tem o tempo de locomoção entre um lugar e outro. Aí, só para ilustrar para vocês, eu vou colocar aqui em ordem as cidades que eu escolhi na ordem que eu tinha colocado lá na planilha. Então, aqui está em ordem as cidades que eu coloquei e que para mim faz sentido logisticamente. Então, a gente começa por Lisboa, eu vou lá para Budapeste, aí vou subindo Praga, Dresden, Berlim, Munique. Pode ser que eu faça Berlim, Dresden e desça para Munique, mas é pra gente ter noção de tempo. Vou pro castelo, volto para Munique, pego um voo, vai para Porto, de Porto a gente vai para Lisboa, aí faz um passeio em Sintra, volta para Lisboa e volta pro Brasil. Então, essa é a lógica da viagem de acordo com mais ou menos a quantidade de dias que eu quero passar em cada cidade. Então, recapitulando o que a gente viu nesse primeiro vídeo. Primeira coisa, entro no My Maps e exploro os destinos, os lugares que eu gostaria de ir. Então, marco todos no mapa para ter uma noção de lugares, distância e logística que eu poderia fazer. Segundo, separo isso por dias, quantos dias eu teria para ficar em cada cidade, e aí eu vou eliminando aquelas que não são prioridades. Terceiro, comprar a passagem aérea, se você não comprou ainda. Então, a partir deste momento que você tem quais são as cidades que realmente vai dar para você ir, você vai comprar sua passagem aérea, tendo essas possibilidades de cidade, principalmente quando a gente fala de Europa, tem vários países, vários destinos, você consegue simular várias opções de passagens, ok? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo eu já volto com o segundo vídeo. Fique aí. Dê seu like e compartilha com todo mundo que está programando viagem, porque eu tenho certeza que vai ser útil. Se você não fizer todos os passos que eu faço, não tem problema. Pelo menos vai te dar aí uma orientação de como começar. Beijo e até o próximo vídeo. Então, segundo, terceiro, várias opções. Você consegue